Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Você acredita em maldição hereditária? Aquilo que nós somos hoje, somos fruto do meio ambiente em que a gente vivia no passado, ou dos nossos pais e assim por diante? Fique comigo nesse vídeo e você vai receber uma mensagem importante para você ou para alguém que você conheça. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Se está gostando desses vídeos, dá um like. Dá um like aí pra gente aí, ó, um curtir, isso é muito bom, ok? Compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam também ser abençoadas. Muito bem, pesquisas mostram que filhos de pais pobres tendem a ser pobres. Filhos de pais divorciados tendem a se divorciar. Filhos que vêm de um lar desestruturado tendem a também ter uma vida desestruturada. Você acredita nisso? O quanto que isso é verdade, o quanto que isso é real, ou o quanto que isso realmente não tem para onde correr, será dessa forma. Nós sabemos que realmente o meio que a gente vive, ele exerce uma grande influência sobre as nossas vidas. Porém, isso é muito diferente de nós estarmos debaixo de uma maldição. Porque nossos pais se divorciaram, nós também vamos divorciar. Porque nossos pais eram fracassados, eu também serei um fracassado. Porque nossos pais bebiam demais, eu também vou beber demais. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, diz que veio o Senhor até o quarto de Samuel e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você conhece a história de Samuel, né? A Bíblia Sagrada nos diz que a mãe dele, Ana, não podia ter um filho. E ela clamava ao Senhor por um filho. E diz a Bíblia Sagrada que quando ela estava orando, ela orava sem ter forças. Chorava na presença de Deus, se lamentava ao ponto do sacerdote Eli achar que ela estava embriagada. Mas ela não estava embriagada. Ela estava clamando ao Senhor por um filho. E diz a Bíblia Sagrada que Ana não tinha filhos e o seu marido, Eucana, ele ia uma vez por ano oferecer sacrifícios em Jerusalém. E a Bíblia Sagrada diz que todas as vezes que Eucana subia para adorar ao Senhor, a outra esposa de Eucana, chamada Penina, que tinha filhos, ela irritava Ana. Ela esfregava na cara de Ana que tinha filhos, que tinha dado filhos para Eucana e ela não tinha, que ela era estéril. E as mulheres estéreis naquela época eram tidas como amaldiçoadas. E Ana sofria muito por aquela situação, porque embora Eucana, seu marido, a amasse, ela não tinha filhos. E como era tido como uma pessoa amaldiçoada, quem era estéril, ela sofria muito. E a sua companheira, Penina, que era outra esposa de Eucana, esfregava na cara dela. E Eucana, seu marido, ele dizia assim: não se preocupe, porque você tem a mim, e eu sou melhor para você do que 10 filhos. Mas Ana tinha um desejo muito grande no coração de ter filhos. Ela tinha talvez até perdido a esperança já. Eu não sei se você perdeu a esperança ou não, mas a palavra que eu tenho para você hoje é a esperança para a tua vida. Jesus é a esperança para você hoje. E Ana, a Bíblia Sagrada diz que clamou ao Senhor por um filho e Deus respondeu a oração de Ana e deu um filho para ela. Mas quando Ana recebeu um filho do Senhor, a Bíblia não diz que ela recebeu esse filho do Senhor e ela foi esfregar na cara de Penina: está aqui o meu filho. Não, ela pegou esse filho e levou até Samuel, levou até Eli, até o templo, e apresentou Samuel no templo. E deixou que Samuel agora fosse morar no templo juntamente com Eli e os seus filhos. E por que eu estou contando essa história, Porque na verdade Samuel foi morar com Eli e os seus filhos, e a casa de Eli, diz a Bíblia Sagrada, que era uma casa desestruturada. Embora ele fosse sacerdote, Eli, seus filhos, mas a Bíblia Sagrada diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Sabe o que significa a palavra Belial na Bíblia? Significa sem valor, imprestável. Os filhos de Eli eram imprestáveis. Eles não tinham valor para Deus. Tanto é assim que a Bíblia Sagrada nos diz que eles profanavam o templo do Senhor.
Eles profanavam a palavra de Deus. Mas apesar de estar vivendo num ambiente assim, com os filhos de Eli, a Bíblia Sagrada diz em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26, o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para o Senhor como para com os homens. Samuel se tornou um jovem agradável, diante de Deus e diante dos homens. Assim como a Bíblia fala de Jesus, que Jesus ia crescendo em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens, a Bíblia diz que o jovem Samuel crescia de maneira agradável diante de Deus e diante dos homens. E em 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 1, diz que o jovem Samuel servia ao Senhor. E diz que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Como será que está hoje diante de Deus os dias que nós estamos vivendo? Nós estamos servindo ao Senhor? Você está servindo ao Senhor? A palavra do Senhor, ela é de muita valia nos dias de hoje? Porque nos dias de Samuel diz a Bíblia que não havia visão manifesta. Não, Deus não se manifestava em forma de visão, mas a palavra do Senhor era de muita valia nos dias de Samuel. E a Bíblia diz que Deus falou com Samuel por 2 vezes. E pelas 2 vezes que Deus falou a Samuel, Samuel foi até Eli, porque ele não reconheceu e não entendeu que era Deus falando com ele. Deus estava falando e Samuel não estava reconhecendo. Acontece isso às vezes comigo e com você? Às vezes você está ouvindo uma voz que é a voz de Deus, mas você não está reconhecendo que é Deus falando. Às vezes Deus está falando com você de alguma maneira, mas você não está entendendo que é Deus falando com você. Acontece isso? Sim, acontece. Aconteceu com Samuel e acontece conosco nos dias de hoje. Quando nós não estamos atentos à voz de Deus, Deus está falando e nós não estamos ouvindo. Deus quer falar com você. E você quer ouvir outra voz, às vezes, que não é a voz de Deus. Deus está falando conosco e nós estamos ouvindo uma outra voz que não é a voz de Deus. O mal do ser humano não é a ignorância, não é não saber das coisas. O mal do ser humano é a inércia. É saber das coisas, mas não praticar. É saber das coisas, mas não fazer. É saber o que tem que ser feito, mas não sair do lugar. O que conta é a aplicação da palavra de Deus na sua vida. Se nós conhecemos a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse, mas não vivermos a palavra de Deus, de que adianta? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta de nada. 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 19, nos diz a Bíblia Sagrada que crescia Samuel e o Senhor era com ele. Que coisa linda quando Deus é com o homem, quando Deus é com a mulher, quando Deus é com a moça, quando Deus é com o moço, quando Deus é com o ser humano. O Senhor era com ele. E diz a Bíblia, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel valorizava a palavra de Deus. Samuel valorizava as coisas de Deus. E ele não deixou a palavra de Deus cair por terra. E por conta disso e como consequência, diz a Bíblia que de extremidade a extremidade de Israel, de Dan até Berzeba, conheceu que Deus era com ele. O povo ficou sabendo que Deus era na vida de Samuel. Todos ficaram sabendo, todos conheceram e reconheceram que Deus estava na vida de Samuel e Samuel estava confirmado por profeta. Quando nós nos dedicamos às coisas de Deus, quando nós damos ouvido à voz de Deus, quando nós saímos da inércia e nós damos um passo em direção a Deus, Deus dá um passo em direção a nós. Samuel tinha tudo para dar errado. Vivendo na casa de Eli, convivendo com Eli, que era um sacerdote que estava caído, um sacerdote fracassado, um sacerdote como sacerdote do lar, completamente fracassado. Os filhos de Eli, filhos de Belial, mas Samuel foi diferenciado. E ele se tornou um sacerdote chamado por Deus. Embora não fosse de linhagem sacerdotal, ele foi chamado por Deus. 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 21, diz isso: continuou o Senhor a aparecer em Siló, porque o Senhor se manifestava a Samuel em Siló. Deus continuou visitando a Samuel, continuou falando com ele. Samuel vinha de um lar desestruturado, mas Deus mudou a história da vida de Samuel.
Você pode vir de um lar estruturado, mas eu quero dizer para você que a história da sua vida vai contrariar as pesquisas. Não é porque você é filho de pai divorciado que você vai divorciar. Não é porque você é filho de um pai drogado que você vai viver nas drogas. Não é porque você é filho de um pai bêbado que você vai viver no álcool. Deus, ele quebra qualquer maldição hereditária que possa existir. Jesus quebra na sua vida. Então somente ouça a voz de Deus. Jó no capítulo 33, versículo 14, diz assim: Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Então, às vezes a pessoa fala assim: Deus não fala comigo. Não, Deus fala. Deus fala, diz a Bíblia, uma e duas vezes, mais vezes, porém ninguém atenta para isso. A melhor maneira de Deus falar com o homem é através da sua palavra. Deus pode falar de muitas e muitas maneiras, mas a melhor maneira de falar é através da sua palavra. Você está ouvindo Deus? Você tem dado lugar para as coisas de Deus? Deus tem tido espaço na sua vida? Deus tem tido espaço na sua vida? Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 10 e 11: Há tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido, sem significação. Todas as vozes que nós ouvimos têm um sentido. Mas se eu ignorar o sentido da voz, se eu ignorar o significado da voz, eu serei bárbaro para quem fala. E o que fala será bárbaro para quem ouve. O que quer dizer essa palavra bárbaro nesse caso? Estrangeiro. Se você não falar uma palavra sem sentido, para quem ouve será como um estrangeiro. Então nós temos que falar uma palavra para que as pessoas entendam, e nós temos que estar ouvindo atentamente para entender a mensagem daquele que está passando. Deus está mandando uma mensagem. Nós estamos ouvindo a mensagem de Deus e entendendo. Entenda que quanto mais longe de Deus você estiver, mais coisas haverá entre você e Deus. Coisas que te impedem de ouvir a Deus. Quanto mais longe você está de Deus, mais coisas há entre você e Deus que impedem você de ouvir a Deus. O que tem sido prioridade na sua vida? Com o que você está gastando seu tempo? Com o que você está gastando o teu tempo que não deixa você ter tempo para as coisas de Deus? Tiago, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É você que tem que dar um passo para Deus. Lembra do filho pródigo? Ele disse assim: Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa chegar mais perto de Deus. O ancião Eli estava fracassado, mas Deus quis levantar Samuel. Deus falou a Samuel contra a casa de Eli. Samuel, depois de ouvir a voz de Deus, ele ficou deitado até pela manhã. E depois, de manhã, a Bíblia diz que Eli mandou chamar a Samuel. E aí Samuel entregou a mensagem para ele. Deus não falou com Eli, mas falou com Samuel. Deus não estava no vento para falar com Elias, não estava no fogo, não estava no terremoto, ele estava na voz mansa e delicada. Para você ouvir uma voz mansa e delicada, você tem que estar perto. Deus está falando com você hoje em uma voz mansa e delicada, mas para você ouvir essa voz mansa e delicada, você tem que estar perto de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. É no secreto que Deus quer falar com você. É no segredo, é no teu coração. Deus, ele abre o caminho para você passar, mas é você que tem que passar pelo caminho. Deus, ele te chama, é você que tem que atender. Deus hoje ele está te chamando com a voz mansa e suave. Manso e suave, Jesus está te chamando. Ele te conhece, ele não força a barra. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Hoje o Senhor bate na porta do seu coração. Ouça a voz de Deus e a sua história será de bênção. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, que Deus possa falar com você numa voz que você possa ouvir. Que Deus possa falar com você e você ouvir sem ruído, porque você vai estar tão perto de Deus, tão próximo de Deus, que você vai ouvir a voz mansa e suave de Deus. Que Deus te abençoe, que te guarde, que te ajude. Repasse essa mensagem para que mais pessoas possam também ser abençoadas.
Fica com Deus, grande abraço, beijo no coração.